Buenas, estou aqui com o Vanderlei Camargo, professor da Unisantos. Estamos batendo o papo aqui sobre o mídia digital, publicidade e o cenário da tecnologia, né, que a gente se encontra. E eu vou perguntar aqui para o professor qual que é o cenário tecnológico que nós vamos encontrar aí nas eleições de 2018 que estão chegando. Acompanhe. Vanderlei, a gente ouviu dizer muitas vezes, né, e até uma coisa que eu me entusiasmei bastante quando a gente começou a descobrir o potencial da internet, de que a internet ia possibilitar uma democracia mais plena, que as pessoas iam ter mais participação, que as pessoas iam ter mais voz, né, que a gente ia criar um tipo de uma comunidade coletiva. E a gente viu nas últimas eleições aí alguns cenários diferentes, né? Então começou com o Obama, a eleição do Obama, que o Obama assim, ele não era um político muito forte na época. E ele fez um trabalho muito bom. Foi o primeiro grande case, né, de eleição digital, assim. Isso, na internet, ele fez um trabalho, ele movimentou as pessoas, ele conseguiu fazer com que as pessoas dessem dinheiro para a campanha dele. Ele conseguiu engajamento, né, que é uma físicas. palavra que perdeu até um pouco sentido hoje. Isso, engajamento. E aí ele ganhou, né? E no Brasil, as últimas eleições, onde a gente teve aí, eu acho que teve o caso da Marina Silva, que é um exemplo também, né? Ela não tinha muita expressão e ela, através do engajamento que ela conseguiu na internet, ela conseguiu um número de votos muito forte, né? Sim. Agora, já na última eleição dos Estados Unidos, a gente teve uma mudança nesse comportamento, porque até então os políticos estavam usando a internet de forma muito eficiente para conquistar engajamento. O Donald Trump, aí ele usou a internet muito, mas ele usou de uma outra forma. Ele hackeou, ele usou hackers, ele usou fake news, ele começou a usar, digamos assim, o lado negro a porta dos fundos. o lado negro da internet. Então a gente tem os tecnofílicos e os tecnofóbicos, né? Aqueles que acreditam que a internet vai de fato ajudar, resolver tudo, contribuir, e tem aqueles que têm o medo dessas questões, né? Qual que é o cenário que nós vamos ter no Brasil em 2018? O mesmo, só que eu diria um pouco mais obscuro. O mesmo que o Trump ou o mesmo que o Obama? O mesmo que o Trump, só que está ainda mais obscuro. Por quê? É impossível a gente fazer uma análise do uso tecnológico, das ferramentas tecnológicas pelas equipes de marketing político nas eleições, porque isso vai sair das mãos dos publicitários. Vou explicar. A gente está no cenário político, é impossível analisar isso sem analisar o cenário político. A gente está no seguinte cenário político brasileiro. Perda total de credibilidade generalizada da classe política, primeiro. Isso vai fazer com que novos nomes tenham um pouco, não é nem um pouco mais de aceitação, é um pouco menos de rejeição. Novos nomes terão um pouco menos de rejeição. Novos nomes geralmente implica partidos menores, projeção menores e menos espaço na mídia tradicional. Para esses caras a internet é tudo, tá? É a única solução para a campanha deles. Então eles vão apostar todas as suas fichas na internet. A própria Marina tem pouquíssimo Foi tempo assim, de partido televisão. pequeno, mesma coisa. Isso se concretizou nas eleições municipais de 2016, de um ano atrás. O que acontece? A estrutura de comunicação desses caras é menor. Eles vão depender de plantar coisas e gerar um buzz e fazer com que pessoas espalhem essas coisas. Eles vão contar com seus simpatizantes para espalhar essas coisas. E aí o conteúdo se perde. O controle do conteúdo sai das mãos de quem é especialista nisso e passa a cair na vala comum.
Então o que a gente vai ter de boataria, de hoax nessas eleições, o que a gente vai ter de notícia falsa nessas eleições vai superar qualquer caso da história. Eles vão terceirizar a produção de conteúdo. Exatamente, por 2 motivos. Primeiro, há um vale-tudo em relação a chegar ao poder por conta dos políticos, porque a população brasileira já sabe que não há na classe política bons representantes em termos éticos, etc. A Lava Jato escancarou isso, uma coisa que já era notória. Então, quem não for anular seu voto, quem tem interesse de votar, e eu acho que vai ser também das eleições com a maior porcentagem de votos nulos, vai procurar na internet, porque a própria mídia está com descrédito. A própria mídia tradicional, lê-se televisão, está em descrédito. Embora ela ainda tenha muita influência na mente das pessoas, ela ainda faça um jogo que plante cenários na mente das pessoas, as pessoas têm uma percepção do cenário do país muito por causa do noticiário de televisão ainda, mas ainda assim, quem for procurar saber mais sobre uma pessoa ou outra, vai procurar a internet, muito o Facebook ainda, e ali, amigo, é terra de ninguém. Ali é terra arrasada para a verdade. Né? A verdade não cresce ali. Não se planta a verdade, ela também não cresce ali. Então a gente vai ter uma eleição polarizada, creio eu, entre 2 candidatos muito distintos, de extrema esquerda e extrema direita, tá certo? Um candidato de extrema esquerda que haja o que houver, ele já tem um teto de votos, não cresce mais do que isso, porque a gente que não interessa o que aconteceu, vota nele pronto, não quer saber, não quer ouvir, não quer discutir, só está programado para apertar ali. E o outro que ganha espaço justamente por conta dessa sensação, desse cenário de terra arrasada que há no cenário político brasileiro. Né? Então, quanto mais... Esse outro de direita é muito parecido com o Trump. Uhum. Quanto mais bitolado, quanto mais polêmico for, mais espaço ganha. Porque quando você tem uma doença que parece incurável, o remédio mais esdrúxulo chama atenção. E é o que chama atenção é que se promove na internet. Né? Se promove na internet. Quanto mais absurdo... Porque não tem dinheiro ainda para fazer uma campanha mais estruturada. Na última eleição, algumas organizações criaram algumas ferramentas, inclusive eu escrevi isso no artigo, vou deixar no link desse vídeo. Eles têm algumas ferramentas que tentam ajudar o eleitor, né? Que é o fact chat, ou chega... Pena que há pouco interesse por parte do eleitor. Porque assim, o voto nulo não resolve muita coisa, né? Porque tem até uma frase, né? O problema é quem não gosta de política é que é governado por quem gosta muito. Exatamente. Né? Então, exatamente. Você precisa escolher o menos ruim. Então, a internet, você tem algumas opções ali para te ajudar. Então, eles pegam o que o político falou, vão atrás ali e aí eles colocam... te contextualizam coisas. Se é verdade aquilo que ele está falando. Deixam à tua disposição, comprovam coisas, colocam em xeque algumas outras coisas. Pena que o brasileiro não se interessa e vou além. O brasileiro gosta desse cenário de ringue. Ele gosta desse cenário de vale tudo. A gente já viu isso nas eleições passadas. Exatamente. Dividiu entre direita e esquerda, vermelho e isso azul. É perigoso. Isso é perigoso. Vamos pensar num outro programa que nós gravamos falando da geração que não consegue interação entre as pessoas, não consegue resolver problemas. Então você pega uma panela, olha o cenário do ano que vem. No Brasil, você pega uma grande panela, que é o Brasil, você coloca jovens que não pensam e não interagem com as pessoas. Você bota os pais desses jovens que não querem problema, não sabem lidar com eles, então fica cada um no seu canto. Não há uma influência, não há uma guia, não há alguém que você se aproxime e fale em quem acreditar. Uma ideologia, né? Que ideologia? Até os partidos. Há ideologia? Não há. Então você mistura tudo isso com uma internet democrática e veja, eu não estou falando em tom de crítica. Faz parte do conceito de democracia essa liberdade. Sim. Né? E os excessos que sejam corrigidos e coibidos. Então a gente vai ter um cenário muito perturbador. Quem tiver realmente preocupação em escolher bem vai ter muita dificuldade, ou seja, vai dar trabalhos exercer sua cidadania. Está na nossa mão, na minha, na sua, de conseguir escolher o menos ruim e passar vale isso para as pessoas. Legal, gostou do vídeo? Dê seu curtir, envie seu comentário, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!